Vamos resolver agora o exercício 21, certo? É um exercício muito importante aí, que vai trabalhar com subespaços de conjunto de solução, certo? Vou ter um sistema aqui, e aqui, vamos ler aqui o exercício para ver o que é que ele está pedindo. Considere o sistema, ele dá um sistema aí, seja W igual a x1, x2, x3 pertencente ao R3, tal que x1, x2, x3 é a solução desse sistema. Isto é, W é o conjunto de solução do sistema. Aí a gente quer saber que condições devemos impor a A, B e C para que W seja subespaço vetorial de R3. Certo? Na letra A. Na letra B, nas condições determinadas em A, encontre uma base para W. E na letra C, que relação existe entre a dimensão de W e o grau de liberdade do sistema? Seria este resultado válido para quaisquer sistemas homogêneos? É isso aí que a questão está pedindo, certo? Aí, primeiramente, vamos começar aqui com a letra A, certo? O que é que pede a letra A? Ele quer saber que condição devemos impor A, B e C para que W seja subespaço. Se vocês se lembram das aulas aí, a gente viu que... vamos colocar aqui essa condição. Seja V um espaço vetorial e W um subespaço vetorial de V, o vetor nulo pertence a W, certo? Essa propriedade aqui vale para qualquer espaço vetorial V e qualquer subespaço vetorial W desse espaço vetorial V, certo? Como é que a gente vê isso? Isso aqui a gente vê facilmente assim, né? Se o vetor U pertence a W, isso aqui implica que menos 1 vezes U pertence também a W, né? Porque a gente já sabe que W é um subespaço. E se eu tenho um vetor que pertence a esse subespaço, qualquer múltiplo desse vetor também vai pertencer à propriedade básica do espaço vetorial. E se eu tenho dois vetores do subespaço, a soma desses vetores também pertence. São propriedades básicas do subespaço vetorial. Então, U mais menos U, certo? Menos 1 vezes U, que é igual a U mais menos U. Isso aqui é o vetor nulo, pertence a W. Ou seja, a gente pode fazer essa conta aqui para qualquer subespaço vetorial W. Ou seja, o vetor nulo sempre está no subespaço vetorial. Com isso aqui em vista, em mãos, com essa informação em mãos, o que é que a gente pode ver? Esse conjunto W aqui, que é o conjunto de solução do sistema, certo? Se eu quero que ele seja um subespaço vetorial, eu quero que obrigatoriamente o vetor nulo pertença a esse subespaço. Mas se você notar aqui, ó, no jeito que esse sistema está armado, vamos supor que A, B e C
sejam pelo menos um deles diferente de zero, certo? Não sei se ficou muito bem construída essa frase aí, mas a gente quer que tenha pelo menos A diferente de zero, ou B diferente de zero, ou C diferente de zero, certo? Quero que pelo menos uma dessas coisas aí aconteça. Vamos supor que seja esse daqui. Então, ó, minha primeira equação, 2x1 mais 4x2 menos 6x3 igual a A. Como eu quero que o vetor nulo pertença ao espaço, ao subespaço, eu vou substituir aqui essas coordenadas x1, x2, x3 pelas coordenadas do vetor nulo, que é o vetor de coordenadas 0, 0, 0. E desse lado aqui eu tenho que 0 é igual a A. Isso aqui está satisfazendo? Isso aqui é a solução dessa primeira equação. Se o A, como a gente supôs que o A é diferente de zero, isso aqui não está satisfazendo. Logo, o vetor nulo, se o A for diferente de zero, não satisfaz essa solução, não satisfaz esse sistema, não é a solução desse sistema. Então, uma condição básica que a gente teria que ter aqui é que o A seja igual ao B, que seja igual ao C, que seja igual a zero. Que aí, com essa condição aqui, se você substituir essas coordenadas pelas coordenadas do vetor nulo, 0 menos 0 mais 4 vezes 0, que é 0, é igual a 0. 6 vezes 0, que é 0, menos 14 vezes 0, que é 0, igual a C, que é 0. E a mesma coisa para a primeira equação. Então, a letra A, qual é a condição que devemos impor a A, B e C para que W seja subespaço? Que A seja igual a B, que seja igual a C, que seja igual a 0. É a condição que devemos impor. Certo? Aí a gente vai agora para a letra B. Nas condições determinadas em A, encontre uma base para W. Ou seja, com a condição que a gente obteve em A, é que isso aqui acontece. Aí a gente vai agora ter esse sistema, um sistema linear homogêneo, onde essas constantes aqui são zero, certo? Então vamos montar aqui o sistema. Agora a gente vai ter esse sistema aqui, 2x1 mais 4x2 menos 6x3 igual a 0. x1 menos x2 mais 4x3, x1 menos x2 mais 4x3 igual a 0. E 6x2 menos 14x3 igual a 0. Isso aqui é a nossa letra B. E agora eu vou querer encontrar uma base para W, certo? Aí vamos relembrar aqui o que é que a gente está fazendo, né? W é o conjunto de solução disso daqui. Ou seja, tudo indica que a gente vai ter que estudar as soluções, certo? Uma forma da gente estudar as soluções desse sistema aqui é através
da matriz associada a esse sistema, certo? Então, vamos pegar aqui, matriz associada. Que é a matriz desses coeficientes aqui, certo? Que nada mais é do que a matriz 2, 4, menos 6, 0, 1, menos 1, 4, 0 e 0, 6, menos 14 e 0. A gente tem essa matriz aqui. E para tentar resolver, a gente vai colocar essa matriz aqui na forma escada, certo? Então vamos recortar aqui. Quero essa matriz. Vou abrir outra página. Colar aqui a matriz, certo? Aí vamos colocar essa matriz aqui na forma escada. Para quem não lembra o que é a matriz na forma escada, ela é a matriz que o primeiro elemento não nulo de uma linha é 1, certo? E os elementos da coluna do primeiro elemento não nulo, todos têm que ser 0. Ou seja, digamos que esse aqui é o primeiro elemento não nulo dessa linha. É 1? É, ok. Mas os outros elementos dessa coluna aqui são 0? Não. Então, essa matriz aqui, por enquanto, não está na forma escada. A gente vai transformar essa matriz na forma escada através de operações elementares de matrizes. Ou seja, multiplicar linhas por constantes, por números reais, ou através de substituição de linhas, ou somas entre linhas, certo? Essas somas podendo ser efetuadas multiplicando por uma constante. Por exemplo, posso multiplicar essa daqui por 2 e somar com essa, certo? Aí, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é a seguinte. Vamos trocar a linha 2 com a linha 1, certo? Se a gente fizer isso, a gente vai colocar um aqui nesse primeiro elemento, que já facilita um pouco a nossa vida, certo? Então vamos apagar aqui essa linha e trocar essas duas linhas, certo? Aqui, ó, 1 menos 1, 4 e 0, e aqui 2, 4, menos 6 e 0. E agora o que é que a gente vai fazer? O primeiro elemento não nulo de uma linha tem que ser 1. Ok, o primeiro elemento não nulo é 1. E o resto dos elementos dessa coluna tem que ser 0. Então aqui tem um 2, eu tenho que transformar isso aqui em 0. O que é que eu posso fazer aqui? Eu posso multiplicar essa linha aqui por menos 2 e somar com essa, com a segunda. Certo, ficou meio. E somar com essa. Aí eu vou obter o quê? Opa. Multiplicando isso. Eu mantenho a primeira linha. 1 menos 1, 4 e 0. E aqui vou efetuar a operação. 1 vezes menos 2 dá menos 2. Mais 2, 0. Menos 1 vezes menos 2 dá 2. Mais 4, 6. 4 vezes menos 2, menos 8.
menos 6, menos 14 e aqui 0. E foi uma coisa ótima, ó, apareceu a terceira coluna, certo? Aqui, ó, vou multiplicar por menos 1 e somar com essa. Vamos recortar essa linha aqui. Fazendo isso, eu zero a terceira. Primeiro elemento não nulo é 1. O resto dos elementos dessa coluna é 0. Aí a gente vem para a próxima linha. O primeiro elemento não nulo dessa linha aqui é 1. Não, é 6. Então eu vou dividir essa linha por 6. E vou obter o quê? Deixa eu aqui. Seis dividido por 6 é 1. E menos 14 dividido por 6, aí simplificando eu vou ficar com menos 7 terços. Certo? Aí agora o primeiro elemento não nulo dessa linha é 1. Só que o resto dos elementos da coluna dela não é 0. Aqui eu ainda tenho menos 1. Então eu tenho que zerar essa entrada aqui. Aí eu posso fazer simplesmente somando essas duas linhas. Certo? Que aí eu vou obter agora. Vai cortar aqui. Essa matriz. Vai cortar não, copiar. E agora aqui, quando eu somar menos 1 com 1, dá 0. E aqui eu vou somar menos 7 terços com 4. Certo? Menos 7 terços mais 4. Vamos fazer essa conta rapidinho aqui. Menos 7 terços mais 4. Eu posso escrever como sendo 12 sobre 3, que é igual a 5 terços. Então aqui ficaria com 5 terços e aqui com 0. Agora a minha matriz está na forma escada. Certo? Primeiro elemento não nulo é 0, ou é 1. Primeiro elemento não nulo aqui 1. O resto dos elementos é 0. As linhas nulas estão abaixo de todas as linhas não nulas. E outra condição é que o zero, a quantidade de elementos nulos de uma linha, antes desse cara aqui, tem que ser sempre menor do que a seguinte. Aqui eu não tenho elementos, essa daqui tem 1, então o número desses zeros aqui é maior do que esses. Por exemplo, se aqui fosse 1 e aqui 0, essa linha aqui teria que ficar aqui em cima, certo? Não, foi um exemplo ruim, porque aí esse daqui, essa coluna não era não nula. Mas dá uma olhada lá no livro que está bem explicado lá os exemplos que ele faz. Aí, ó, o que a gente está vendo aqui é o seguinte. Isso daqui que a gente começou, essa matriz, é a matriz associada ao sistema, certo? Ou seja, o sistema que eu obtei daqui vai ser equivalente ao que a gente começou. E que sistema foi esse que a gente obteve aqui? Essa primeira coluna são os coeficientes relativos aos elementos, às variáveis x e y. Essa daqui é ao x1, aqui é o x2 e aqui é o x3. Então, essa matriz aqui, ela é associada a esse sistema aqui, ó. X1 mais 0, x2 mais 5 terços de x3 igual a 0.
e 0x1 mais 1x2 menos 7 terços de x3 igual a 0. E aqui tudo é 0. E aqui, ó, tenho um sistema linear, certo? Com duas equações e 3 incógnitas. Vamos tirar esses carinhas que são 0 aqui e deixar ele de uma forma mais simplificada aqui, igual a 0. E eu tenho esse sistema. E quais são as soluções desse sistema aqui? Opa, aqui é x2. E quem são as soluções desse sistema aqui? Como a gente sabe dessa teoria de resolver sistemas lineares, quando eu consigo deixar essa matriz aqui associada ao sistema na forma escada, certo? A partir dessa matriz aqui, eu vou ter como calcular o grau de liberdade desse sistema, que vai ser a quantidade de variáveis que eu vou poder escolher para atribuir algum valor e colocar as outras variáveis em função desses valores, certo? Como é que a gente calcula esse grau de liberdade? Vai ser sempre assim. Vai ser a quantidade de variáveis que eu tenho. Nesse caso eu tenho quantas? 1, 2, 3, certo? Grau de liberdade é 3, menos a quantidade de equações, que são 2. O único cuidado que a gente tem que ter aqui é que a quantidade de equações, depois que você obtém o sistema associado à matriz na forma escada. Ou seja, você coloca a matriz na forma escada e vê quantas equações tem, certo? Quantas equações diferentes dessa equação dessa linha nula aqui, ó. Eu tenho duas equações que é relativa a essa linha e essa linha. Essa linha nula não entra nesse número, certo? Duas equações aqui que são as linhas não nulas daqui. Então, meu grau de liberdade é 3 menos 2, que é 1. Certo? Isso quer dizer o quê? Que eu vou poder atribuir valor a uma dessas variáveis. Certo? Olhando para cá, uma variável para a gente atribuir valores interessantes seria esse x3. Por quê? Se eu associar x3 a algum valor, eu já obtenho direto os valores para x1 e x2. Certo? Então vamos dizer que a gente vai atribuir um valor lambda a x3, que é o meu grau de liberdade. Eu vou poder atribuir um valor para cá. Aí vamos ver como é que fica agora isso daqui. Daqui eu posso dizer que x1 é igual a menos 5 terços de x3 e x2 é igual a 7 terços de x3. Se eu disser que x3 é igual a um lambda, eu posso dizer aqui que isso aqui é menos 5 terços de lambda, 7 terços de lambda e lambda. Que se você notar aqui, o que é que a gente tem? Eu tenho aqui as soluções são nesse formato aqui, ó. x1, x2, x3. Que é igual a lambda menos 5 terços, 7 terços e 1. Certo?
E se você notar aqui, ó, menos 5/3, 7/3 e 1 é a solução que a gente obtém tomando quem? Lambda igual a 1, não é? Se lambda for 1, ó, 1, 1, 1, eu obtenho menos 5/3, 7/3 e 1. Essa solução aqui é chamada de solução básica, certo? Por que solução básica? Porque ela vai gerar todas as outras soluções, ou seja, qualquer solução desse sistema aqui, você obtém multiplicando essa solução aqui por uma constante. Então, ela é chamada de solução básica. E se você notar, para a gente obter essas soluções básicas, sempre que aparecer meu grau de liberdade, certo? Meu grau de liberdade aqui foi 1, mas podia ter sido 2. Para eu obter essas soluções básicas, basta você associar o lambda a 1. No caso, se você tivesse um grau de liberdade 2, você associava, por exemplo, se o grau de liberdade fosse 2, aí a gente ia poder escolher duas variáveis. Por exemplo, um x2 igual ao lambda 1 e x3 igual ao lambda 2. Aí como é que eu faria para achar essas soluções básicas? Você associaria primeiro a uma das variáveis o valor 1 e para outra 0, e depois você trocaria. Se você botou 1 aqui e 0 aqui, a próxima você colocaria 0 aqui e 1 aqui. Mas isso a gente vai discutir. Se você está assistindo aqui aleatório, o próximo exercício que eu vou fazer, que é o exercício 25, aparecem esses casos onde o grau de liberdade é maior. Aí dá uma olhada lá. Mas aqui, essa aqui encerrou nessa parte, certo? Toda solução vai ser múltipla dessa, ou seja, isso daqui é base do conjunto de solução desse sistema que é equivalente a esse. Então já responde aqui, ó. Nas condições determinadas em A, encontre uma base para W. A base aqui, nesse caso, vamos apagar isso aqui. Foi. Log beta igual a menos 5/3, 7/3 e 1 é base de W. Certo? Isso aí responde a nossa letra B. E a nossa letra C, o que é que ela está perguntando? Vou nem botar outra página para isso. Aqui dá para a gente responder. Letra C. O que é que ela pergunta? Que relação existe entre a dimensão de W e o grau de liberdade do sistema? Certo? A dimensão de W foi, no caso da gente, 1, né? Que a gente obteve W sendo gerado por menos 5/3, se não me engano, 7/3 e 1. Ou seja, ele está sendo gerado por um vetor só, então a dimensão de W é 1. E o grau de liberdade do sistema. A gente também viu que o grau de liberdade do sistema foi 1. Certo?
Ou seja, a dimensão do W foi igual ao grau de liberdade. Aí ele pergunta, seria este resultado válido para quaisquer sistemas homogêneos, ou seja, que a dimensão do espaço-solução é igual ao grau de liberdade? E isso é verdade, é válido para qualquer sistema homogêneo. Se você ver aqui, ó, quando seu grau de liberdade foi 1, ou seja, você podia atribuir um valor para a variável. Quando você atribui um valor para a variável, deu uma solução. Vamos dizer que você tivesse grau de liberdade 2, ou seja, você podia atribuir outro valor à variável. Quando você atribuísse, ia aparecer outro vetor aqui e assim sucessivamente. Ou seja, o grau de liberdade de fato é a dimensão do espaço-solução. Certo? Que relação seria esse resultado válido? Sim, é válido para quaisquer sistemas homogêneos. Então aqui qualquer sistema homogêneo. Qualquer sistema homogêneo. Que o grau de liberdade é igual à dimensão do conjunto de solução.